O problema que eu gostaria de examinar com vocês hoje aqui é a questão da arte, que tem suscitado inúmeras polêmicas nos últimos dias. Quer dizer, você tem uma parte dos formadores de opinião, as pessoas opinantes, as classes falantes, falando em favor da total liberdade de expressão de qualquer coisa que se denomine como arte, e por outro lado você tem pessoas escandalizadas com certos conteúdos e geralmente reclamando não só da imoralidade das imagens, mas também da sua feiura, do seu caráter disforme. E evidentemente aparecem pessoas dando palpites sobre estética. E como acontece com todas as discussões públicas no Brasil nos últimos 20 anos, o foco dessas discussões é completamente errado e não tem nada a ver com o seu objeto, expressa apenas, vamos dizer, sentimentos subjetivos das pessoas envolvidas e não chega a apreender o objeto que está realmente em discussão. Eu, ao contrário, nessas aulas aqui, e em praticamente tudo que eu escrevo, eu sempre digo assim, o objeto é soberano. Quer dizer, não interessa, numa aula, por exemplo, não interessa o professor, não interessa os alunos, você tem o objeto, tem que ficar visível na frente de todos, né? E ele é que tem que nos dizer a que veio. Então, vamos dizer, o total respeito pela consistência objetiva do assunto deve ser o critério número um de todas as discussões e de todos os estudos. No caso da arte, por exemplo, é quase inevitável que surja no decorrer das discussões a expressão o belo ou a beleza, é certo? Como se isto fosse realmente a essência da arte. E opondo-se a isso, aparecem multidões de pessoas dizendo que a função da arte é romper padrões. Eu digo, olha, vou explicar uma coisa para vocês. Nem o belo tem algo a ver com a arte, nem romper padrões tem nada a ver com ela. Isso são opiniões de pessoas que nunca estudaram o assunto e que não têm ideia da longa tradição de investigações filosóficas feitas a respeito desde Platão até o Roger Scruton, né? Se bem que o Roger Scruton é um defensor fervoroso do conceito da beleza. Mas muito bem, se procurarmos as primeiras especulações sobre a natureza da arte, nós as encontramos, evidentemente, em Platão e Aristóteles. Como Platão e Aristóteles são dizer, as linhas mestras do pensamento, e como dizia o Arthur Lovejoy, toda a história da filosofia mundial não passa de uma coleção de notas de rodapé aquilo que Platão e Aristóteles disseram. É evidente que nós temos que começar por ouvi-los, tá certo? Platão não tinha uma grande apreciação pela arte em geral, nem pela poesia em particular, porque ele acreditava que os valores supremos, o bom, o belo e o verdadeiro, só existem numa dimensão supraterrena, na dimensão da eternidade. Tudo aquilo que está sujeito à mudança, à corrupção e à extinção, evidentemente não pode ser o portador desses três valores, embora possa representá-los indiretamente de algum modo. Algumas pessoas interpretam isso no sentido de que Platão desejava uma arte idealista, mas isso é errado, porque para Platão o mundo das formas eternas, ou ideias, como as pessoas chamam, o mais certo é formas, ele não se constitui de ideias, ele não são pensamentos, mas são coisas perfeitamente objetivas e que têm inclusive uma consistência ontológica própria muito superior à das coisas do universo espaço-temporal cambiante, o universo da geração e da corrupção. Aristóteles, por sua vez, criou um monte de confusões ao definir a arte como mimesis, que quer dizer imitação ou cópia. Isso não foi por culpa dele, evidentemente, que surgiram essas confusões, mas em geral ele é tido como então um adepto da arte figurativa, ou figurativa realista, quer dizer, a arte seria a cópia da natureza. Bom, pessoas que estudaram muito superficialmente Aristóteles podem ter esta impressão, mas quando você aprofunda um pouquinho mais, você verá que, segundo Aristóteles,
a obra da inteligência humana nunca age diretamente sobre as impressões dos sentidos. Isto, na verdade, diz ele, é impossível. As impressões dos sentidos, elas se acumulam e se organizam de algum modo na memória, o que ele chamava fantasia. Para Aristóteles, o que nós chamamos de memória, o que chamamos de imaginação, é mais ou menos a mesma coisa. Só que a memória, ela obedece a certas pautas impostas, vamos dizer, pelo objeto exterior, e o que nós chamamos de imaginação se move um pouco mais livremente, porém sempre partindo dos objetos dos sentidos. O próprio Aristóteles dá o exemplo: se você concebe, por exemplo, uma montanha de ouro, você está sintetizando duas impressões dos sentidos. Você viu a montanha, você viu o ouro, então você combina de algum modo, né? Na verdade, a própria expressão imaginação criadora é errada, é o exagero, é hipérbole. A imaginação humana ela não cria nada, ela apenas combina em novas formas algo que ela recebeu do mundo dos sentidos. Sem os sentidos, nada aconteceria. Se nós não recebêssemos esse material, né, dos nossos sentidos, não teríamos sobre o que pensar, não teríamos também o que imaginar. Então, como Aristóteles deixa muito claro que as operações da nossa mente não se dão diretamente em cima dos sentidos, mas do material acumulado e já previamente organizado na memória, ou fantasia, ou imaginação, então você entende que a matéria-prima de toda a arte, a matéria-prima da mímese, não são os objetos da natureza, mas os objetos tal como estão na nossa memória. Na verdade, se você pensar bem, você vai desenhar, por exemplo, um elefante. Bom, você vai ter que olhar várias vezes o elefante. E entre o momento que você olha e o traço que você faz no papel para reproduzi-lo, transcorreu algum tempo. E se a imagem do elefante não tivesse se conservado na sua memória nesse breve instante, você não conseguiria desenhar nada. Então, mesmo no caso do desenho feito, da cópia da natureza, por assim dizer, você ainda não está copiando o objeto tal e qual, mas o objeto tal como ele se conserva na sua memória. E a memória, evidentemente, não é só uma função de registro e acumulação, mas ela é uma função de organização, né? Você tem a função ativa da memória, é uma coisa que já era reconhecida no tempo de Aristóteles e que é uma coisa que cada vez se torna mais evidente. Ou seja, nós, de algum modo, nós transformamos esse material, sobretudo no sentido de sintetizá-lo. A simples operação de abstração que nós fazemos, quando, por exemplo, de vários objetos similares que você viu, você abstrai ou extrai deles, né, a forma da espécie, ou seja, você viu vários gatos, então você tem a ideia geral do gato. É claro que, ao pensar a espécie gato, você não está se lembrando de todos os gatos que você viu, mas você tem uma espécie de gato esquemático, gato resumo, tá certo? Que para você representa todos os gatos. Então, esta é uma coisa que só pode acontecer na memória, onde um objeto único pode ser muitos. Né? Da onde nós podemos, então, nos reportar de novo a Platão, dizendo que este gato que representa todos os gatos, esta vaca que representa todas as vacas, seria, vamos dizer, uma imagem, uma cópia remota da ideia ou forma eterna da espécie. Note bem, não é a mesma coisa. Quando fala forma da espécie, não é a forma que está na sua mente. A sua mente, vamos dizer, cria, por assim dizer, uma imagem remota que simboliza, né, a ideia eterna, que são os modelos das espécies. Os modelos das espécies, então, são como as ideias que Deus tem a respeito. Quer dizer, quando ele cria uma espécie, né, ele tem na sua mente um modelo que já contém implicitamente todos os exemplares dessa espécie e todas as suas variações internas, todas as suas cores, formatos, variedades, sub-raças, etc, etc, etc. É claro que isso não nos é acessível. Quer dizer, essa espécie de imagem arquetípica da espécie inteira, nós não temos acesso a isso. Nós podemos criar um símbolo dela, uma representação remota. Então, no fundo, Platão e Aristóteles estão dizendo a mesma coisa. Não está havendo aqui uma
tomada de posição idealista ou materialista ou realista, não é, de fato não é isto. Ora, quando Aristóteles diz, então, que a arte é mimesis, ela é imitação de um conteúdo da memória ou imaginação que, por sua vez, remete de algum modo a algum conteúdo dos sentidos, ou pretensamente imitado com fidelidade e realismo, ou combinado em outras formas. Essas observações elas jamais foram desmentidas. Você não tem nenhuma teoria da arte que desminta essas primeiras constatações de Platão e Aristóteles. Ao contrário, se nós fazemos um salto de 2.400 anos e vamos até o Benedetto Croce, já no século XX, Benedetto Croce definia a arte como expressão de impressões. O que ele está dizendo? Exatamente a mesma coisa do Aristóteles, quer dizer, é uma imitação de impressões que se depositaram, se organizaram e se modelaram na memória ou imaginação e que em seguida são exteriorizadas ou expressas, né, pelo artista. Essa é a primeira série de constatações, pode ser resumida então na definição dada pelo Benedetto Croce. A arte é a expressão de impressões. Uma segunda série de constatações também óbvias e inegáveis é que a arte consiste em fazer alguma coisa. Quer dizer, essa expressão não é meramente subjetiva. Você simplesmente pensar em algo, né, ou você se recordar das formas que você absorveu, isso ainda não é arte de maneira alguma. Só tem sentido falar em arte na hora que você faz algo com ela. Você faz um desenho, faz uma estátua, compõe uma música, escreve um poema. A arte tem que ter um objeto, tá certo? Esse objeto pode se constituir de uma ação humana, como por exemplo na dança, tá certo? Ou na própria música, ou numa representação teatral. Mas de qualquer modo, sempre é uma exteriorização ou expressão. Então, até este ponto, tudo que eu estou falando é suficientemente óbvio para não ter nem a possibilidade de questionar. Né? Então, vamos dizer, pretensa obra de arte que nasceu e morreu na cabeça do seu inventor sem que ninguém mais soubesse, ela evidentemente não tem por que entrar, né, nas nossas considerações. E, sob esse ponto de vista, eu seria até o William Shakespeare, que é tudo que eu inventei na minha cabeça. Eu posso me achar um William Shakespeare porque eu concebi um teatro, inventei as peças, mas não escrevi nada. Então, isso aí não vale. Então, a arte é a expressão de conteúdos de memória ou de imaginação. Recordando de novo que para Aristóteles são a mesma coisa. E em segundo lugar, a arte é um fazer, criar algo. Este algo pode ser um objeto material. E nós não podemos negar, porque a música é um objeto material, quer dizer, a música é um objeto que alcança os seus sentidos, ou ela pode ser uma série de gestos e atitudes humanas. E estes objetos eles podem, por sua vez, ter uma durabilidade grande, como por exemplo no caso de uma estátua ou de um edifício, e pode ter uma existência fugaz, como por exemplo uma representação teatral única ou uma execução única de uma música. Eu lembro aqui, por exemplo, que o grande maestro romeno Sergiu Celibidache, ele não gostava de gravar as suas performances, porque ele achava que a execução da música é uma coisa que acontece num momento e num lugar e só vale ali. Quer dizer, a reprodução já estraga tudo, segundo ele. Então, quer dizer, a obra de arte pode ser fugaz, mas em todos esses casos ela é uma exteriorização, ela é uma expressão. Então, a definição do Benedetto Croce continua absolutamente indiscutível se você entender que com impressões ele não está se referindo só ao material bruto colhido pelos 5 sentidos, mas àquilo que se depositou e se estabilizou como formas na memória, fantasia ou imaginação. Em absolutamente todos esses casos, todos, sem exceção, o que o objeto da obra de arte representa
não é não é a mesma coisa representada. Um desenho de um elefante não é um elefante. Então podemos dizer, você desenhar um elefante, bom, você entrou no campo da arte, mas se você simplesmente mostra um elefante, você não está fazendo arte nenhuma, ou se você aponta um elefante. Então, esta distinção entre o material da obra e a obra, esta também é essencial. Ou seja, só existe obra de arte a partir do instante em que o material bruto, seja ele vindo do mundo exterior, seja vindo dos nossos sentimentos, das nossas imaginações, etc., etc., encontrou uma forma. Sem a forma, não dá para expressar. A expressão informe ou expressão sem forma é pior que o quadrado redondo. Se a coisa não tem forma, não tem como expressá-la. Então, essa diferença entre a obra de arte e o seu material bruto, este é outro elemento essencial, constante e universal em todas as obras de arte. Ora, esta forma, ela não vem só do próprio objeto. Ela é um produto da ação da inteligência humana. Quer dizer, você teve que, para você estar olhando o elefante, eu digo, você vai olhar tudo do elefante? Não, você vai olhar certos aspectos, quer dizer, você fez uma abstração. Por exemplo, você não está representando o estômago, o coração, os intestinos do elefante, mas a sua forma externa. Se você decidir representar os intestinos ou o estômago, você vai ter que abrir a barriga do elefante e daí o material que vai estar presente na sua frente é bem diferente de um elefante vivo. Então, a primeira operação que nós fazemos é uma operação de abstração, quer dizer, nós separamos certos aspectos que nos interessam ou que nos chamaram a atenção, ou que você julga serem o mais importante do objeto, se a sua forma essencial, ou coisa assim. Então, isso eu estou dizendo para enfatizar mais ainda a distância, a separação entre a obra de arte e o seu material bruto. Isso significa que nenhuma apresentação de material bruto é arte jamais. Isso vamos dizer, é uma espécie de contradição. Quer dizer, a apresentação do material bruto não teve nenhum trabalho interior do ser humano. Mas, quando eu mostro um elefante, eu não faço o elefante. A obra de arte não é minha. O que quer que eu simplesmente aponte no mundo exterior, tá certo? Ou que eu expresse, vamos dizer, a expressão direta de um sentimento, de um desejo, de uma emoção, também não é obra de arte. Quer dizer, quando você dá uma martelada no dedo e grita ai, ele não está fazendo uma obra de arte em torno da dor que ele sofreu, ele está simplesmente expressando a dor diretamente. Então, isto aqui é absolutamente fundamental. Se, por exemplo, eu vejo uma pessoa, uma mulher bonita, e sinto uma atração sexual por ela, falo, não tem arte nenhuma. E agora, eu posso representar isso aí. Eu faço um desenho, eu faço um poema, produzo qualquer coisa que represente. Então, essa ideia da representação é inerente à arte. Ela nunca é uma apresentação direta de alguma coisa, é uma representação. Se não fosse assim, nós consideraríamos que todo o universo existente é uma obra de arte feita por nós, o que é evidentemente um absurdo. Então, a obra de arte é algo que nós fazemos, de acordo com o trabalho da nossa imaginação, da nossa inteligência, da nossa capacidade de abstração e da técnica artística adquirida pelo ensino e treinamento. Então, onde é que entra o tal do belo nisso aí? Bom, eu acho que entre todos os grandes filósofos houve sempre um conceito de que o bom e o belo e o verdadeiro, como chamava John Duns Scott, são os transcendentais. Eles, por definição, só podem existir no plano da eternidade. Por exemplo, se você supuser uma verdade, bom, pode haver uma verdade provisória, uma coisa que é verdade enquanto está acontecendo. Por exemplo, eu estou com dor de barriga. Isso é uma verdade eterna? Não, isso é uma verdade passageira. A dor de barriga passar, se eu continuar dizendo que estou com dor de barriga, eu estou mentindo. Tá certo? Então, a verdade, a rigor, só existe no plano da eternidade. Parênteses. Quando eu digo isso, deve-se levar em conta as observações que eu fiz no filme Jardim das Aflições, que estão registradas no filme, sobre a eternidade
daquilo que é fugaz. Mas isso não desmente o que eu estou dizendo sobre a eternidade. Então, o bom, o belo e o verdadeiro são os transcendentais de que falar John Duns Scott. Isso quer dizer que eles não são observáveis em parte alguma do mundo da experiência. Né? Então, você só pode, vamos dizer, representá-los indiretamente. Então, por exemplo, o belo é pintável? Não é pintável. A verdade é dizível? Não, você pode dizer algo que significa ou que remete a uma verdade, mas não é a própria verdade que você está dizendo. Quando Jesus Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está dizendo que ele pessoalmente é a verdade. Ora, quando você diz o nome Jesus Cristo, ou quando você está dizendo algo a respeito de Jesus Cristo, você está dizendo a verdade? Não, você está representando indiretamente a verdade. Tá certo? Ela pode estar mais presente ou menos presente, mas em nenhuma expressão humana dela, ela estará presente na sua plenitude. Isto também vale para o bem. Nós sabemos, por exemplo, que há seres humanos que se esforçam a vida toda para fazer o bem, mas esse bem sempre continuará limitado e relativo. Quer dizer, um bem total, indiscutível, absoluto, incontestável, isso aí somente o próprio Deus. Tá certo?